do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho da Misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Estamos reiniciando hoje com as nossas pré-aulas e, na oportunidade, comentaremos a 7ª lição desta revista, cujo título é O Valor do Indivíduo. Mas antes de iniciarmos o comentário desta lição, como de costume, vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença com o coração agradecido a Ti por todas as bênçãos recebidas, pelo cuidado, pelo zelo que Tu tens para conosco, nos fazendo sentir valorizados e amados por Ti. Senhor, nós Te pedimos neste momento a Tua bênção e a Tua direção para o estudo da Tua Palavra, dando-nos a iluminação e direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amados, queremos aqui agradecer a cada um de vocês que já se inscreveu neste canal e tem contribuído com seus likes, comentários e a divulgação que tanto contribui para o fortalecimento desta obra. Externamos também a nossa alegria e gratidão a Deus pelos 7.000 inscritos do canal, louvando ao Senhor pela vida de cada um e pelo amor à sua palavra. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Deixe aqui o seu like, comentário sobre a lição estudada e contribua com este trabalho, compartilhando o vídeo com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 7. O valor do indivíduo. O texto áureo de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15 e o versículo 7. E assim diz a palavra do Senhor. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A verdade aplicada de hoje, o tão imensurável amor de Deus é demonstrado no chamado universal ao arrependimento e na busca de todos que estão perdidos e necessitados. Os textos de referência encontram-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículos 2, 3, 4, 5 e 6. E assim diz a palavra do Senhor. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E, achando-a, a põe em seus ombros, gostoso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O primeiro objetivo desta lição é mostrar o valor do indivíduo diante de Deus. Você já parou para pensar na sua importância para Deus? Já se perguntou qual é o seu valor diante de um Deus infinitamente grande e todo-poderoso? Em algum momento da sua vida, sentiu como se o Senhor não ouvisse as suas orações e pensou que Ele não se importava com você e nem com o que estava acontecendo na sua vida? Sabemos que Deus tudo vê, tudo sabe e tudo pode, mas será que temos alguma importância para Ele? Deus realmente se importa conosco? No nosso planeta vivem bilhões de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e que são sustentadas por Ele, apesar de muitos negarem essa verdade. No entanto, diante dos acontecimentos no mundo, de situações adversas e crises humanitárias,
muitos têm questionado o seu valor existencial para Deus, e isso desde a antiguidade. Há muitas centenas de anos houve um homem que, olhando para a grandeza da criação de Deus e sentindo a sua própria pequenez, se deparou também com essa pergunta registrada na Bíblia Sagrada: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Salmo 8, 3 e 4. Nos dias atuais, vivendo em um mundo tão conturbado, com uma sociedade egoísta e excludente, nós temos a necessidade de nos sentirmos amados por Deus. E na lição de hoje, aprenderemos sobre o seu impressionante e infinito amor por nós, bem como o valor que temos diante do nosso amado Criador. Tópico 1. O valor do indivíduo. É muito bom saber que temos valor, que somos amados por alguém. Melhor ainda é saber que somos amados por Deus. Ele demonstrou o quanto nos ama ao criar e sustentar esse planeta tão lindo, onde tudo veio à existência para nos beneficiar, tornando a Terra um lugar perfeito para a nossa habitação. Não somos um mero produto da evolução, como muitos querem acreditar, mas fomos criados de forma especial e maravilhosa por Deus. Vejamos o que diz a Bíblia. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. A palavra façamos, no versículo lido, indica que a criação do homem foi precedida por um solene conselho divino, onde foi determinada a criação do ser humano com todos os detalhes, características físicas, mentais e espirituais. Algo infinitamente mais precioso que toda a criação, pois foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. O valor do ser humano é tão alto para Deus que, após a comunhão com o primeiro casal, Adão e Eva, ter sido quebrada, ele providenciou para a raça humana a redenção por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o seu Filho amado, lá na cruz do Calvário, que pagou um altíssimo preço para nos resgatar do poder do pecado. O texto áureo da Bíblia, em João 3,16, nos fala do grande amor de Deus por nós. Ali está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que jamais poderemos julgar nós mesmos ou os outros como pessoas sem valor ou desprezíveis. Trazemos em nós a imagem do Deus vivo. Eu e você e cada indivíduo nesse mundo temos um valor incalculável para Deus. Subtópico 1.1. Valor do homem comparado aos animais. O livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, nos mostra claramente que Deus considera os seres humanos superiores aos animais. O bispo Samuel Ferreira, comentarista desta revista, inicia este subtópico dizendo que, às vezes, os seres humanos demonstram mais valor pelos animais do que pelo seu semelhante. Temos visto isso acontecer em várias ocasiões, em reportagens que mostram o cuidado excessivo, muitas vezes liberado aos animais, e o desprezo ao ser humano, que morrem desprezado a cada dia. Isso acontece por não se ter a consciência de que cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus e não os animais. Não estou aqui querendo dizer que devemos maltratar os bichos ou não ter o devido cuidado com eles. Acontece que tem muita gente confundindo as coisas e tratando seus pets como se fossem gente e a vida do seu próximo como se não tivesse valor. Veja que na passagem bíblica mencionada neste subtópico, de Lucas 14, 1 ao 6,
o Senhor Jesus questiona os fariseus acerca de suas obras e observação da lei, onde num sábado eles consideravam lícito salvar um animal que caísse num poço, mas se escandalizavam pelo fato do Senhor curar o homem hidrópico, preso àquela enfermidade por tanto tempo. Aquelas pessoas se diziam religiosas, observadoras da lei de Moisés, mas negavam o amor ao próximo, a vida e a justiça, que são mais importantes do que milhares de regulamentos e decretos da lei. Em Mateus 22, 34 ao 40, o Senhor Jesus diz que toda a lei e os profetas dependem de 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Outra passagem bíblica que eu gosto muito e que nos mostra a diferença do valor do amor e cuidado de Deus entre os animais e os seres humanos encontra-se em Mateus 6,26. Portanto, se amamos a Deus, devemos valorizar e amar também o nosso próximo, que foi criado à sua imagem e semelhança. Subtópico 1.2: o valor da humildade e bondade desinteressada. Humildade é a ausência de orgulho. É a qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência ou soberba. A bondade é uma das características do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. E é a qualidade da pessoa que é boa, benevolente, que faz o bem. O relato bíblico do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, se deu na casa de um importante fariseu que havia convidado Jesus e várias outras pessoas para um almoço. Sabendo que estava o tempo todo sendo observado, conforme Lucas 14:1, e vendo a falsa humildade e bondade daquelas pessoas, o Senhor Jesus, diante daquele clima de soberba e arrogância, aproveitou a oportunidade e contou a parábola dos primeiros lugares. Ele usou então a figura de uma festa de casamento, uma celebração onde as regras deviam ser observadas pelos convidados e que não era prudente alguém se apressar em ocupar um lugar de grande honra à frente, pois este poderia já estar reservado para outro convidado mais ilustre, mais importante, e possivelmente o anfitrião não teria outra alternativa a não ser pedir para quem se sentou no lugar que não lhe era destinado saísse e ocupasse um lugar inferior e que seria constrangedor e humilhante. Jesus exorta que é muito melhor que a pessoa ocupe primeiramente um lugar inferior para que quando o anfitrião chegar possa convidá-lo a ocupar um lugar de mais importância, sendo este então honrado diante de todos os convidados. Veja as palavras do Senhor em Lucas 14:11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A lição principal dessa parábola é o mesmo ensino transmitido em um dos provérbios do rei Salomão, que diz: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Provérbios 25, 6 e 7. Obviamente, os escribas e fariseus conheciam muito bem essas palavras, mas demonstravam com as suas atitudes que as ignoravam com frequência, já que o próprio Jesus, em outras ocasiões, alertou para o fato de que eles amavam os lugares de destaque, conforme Mateus 23:6, Marcos 12, 38 e 39, Lucas 20, 46. Ser orgulhoso, se achar melhor e digno do que os outros, é um tipo de comportamento muito sutil e perigoso, e são muitos a tropeçarem por desejar os primeiros lugares, por querer estar sempre no topo, em evidência, nos púlpitos, como pregadores e cantores, nas redes sociais, na vida profissional e etc. Esse espírito de superioridade é muitas vezes demonstrado em nosso meio por um olhar altivo e soberbo, menosprezante, e tem rondado o meio cristão, ferindo profundamente muitos irmãos.
o Senhor também alerta ao fato de que não devemos fazer bem ao nosso irmão pensando na recompensa que ele pode nos trazer. Antes, devemos fazer o bem àqueles que não têm condição nenhuma de nos retribuir, pois são os que precisam da nossa ajuda. Quando conseguimos entender que a nossa recompensa vem de Deus e não dos homens, passamos a agir de acordo com a vontade do Senhor. Subtópico 1.3: o valor dos pobres e marginalizados. Todas as almas têm o mesmo valor para Deus, que não faz acepção de pessoas, conforme Atos 10:34. Entretanto, o mundo sempre deixou à margem da sociedade os pobres, os aleijados, pessoas que por algum motivo não conseguem ascender socialmente. Assim como era nos tempos antigos, ainda hoje, se uma pessoa anda bem vestida, é bem articulada, demonstra possuir bens materiais e tem uma posição social mais elevada, é tratada de uma maneira muito melhor do que aquele que não possui essas mesmas qualidades. E isso acontece até dentro das próprias igrejas. É fato que o mundo valoriza mais o ter do que o ser de um indivíduo. E nesse universo capitalista e interesseiro, as pessoas menos favorecidas acabam sendo marginalizadas, esquecidas. Em Lucas 15:14-24, o Senhor Jesus prosseguiu com seu ensino ao contar aos convidados a parábola da grande ceia ou do grande banquete, onde os convidados de honra se excusaram, apresentando desculpas para não ir. E o anfitrião enviou então seu servo a convidar os pobres e marginalizados para o grande banquete. O desejo de Deus era que os judeus, primeiros convidados, atendessem ao convite. Mas diante da recusa, ele abriu as portas da graça a todos nós, que outrora nos encontrávamos marginalizados pelo pecado, necessitados, pobres, cegos, mancos, aleijados e maltrapilhos, dando-nos o seu Filho amado para nos resgatar, nos tornar aptos a participar do banquete da salvação. Sobre essa parábola, a Bíblia King James atualizada traz em seu comentário, abro aspas, Deus convida a humanidade para entrar em seu reino e cear com ele e seus amigos. Obviamente, não há desculpas para não aceitar tal honra e qualquer recusa será entendida como uma afronta. O Evangelho é ministrado de graça e tudo já está preparado para o grande evento. Os homens procuram eximir-se da responsabilidade de atender ao convite do Senhor, pois preferem cuidar de suas propriedades terrenas a fazer parte do reino. Fecho aspas. Deus não tolera o pecado, mas Ele ama e valoriza o pecador. Portanto, se você tem se sentido excluído, sem amor ou reconhecimento por quem você é, saiba que Deus te ama, te valoriza, ao ponto de ter lhe comprado por preço de sangue, o sangue precioso de Jesus, e espera que você atenda ao chamado divino para o seu reino. Cabe, portanto, a nós, Igreja do Senhor, divulgar estas verdades espirituais aos que não conhecem o propósito divino de preparar lugar para nós naquele grande dia da ceia do Senhor nosso Deus, conforme Apocalipse 19:7. O segundo objetivo desta lição é ensinar a importância do indivíduo no reino de Deus. Tópico 2. Para ser um discípulo de Cristo. O comentarista diz neste tópico que os publicanos, meretrizes, beberrões e etc., considerados pobres e marginalizados, eram os que entravam no reino de Deus, adiante dos que se consideravam justos e bons, mas todos têm um preço a pagar. Subtópico 2.1. O preço da renúncia. Renúncia é um termo que caracteriza o ato ou o efeito de abandonar ou rejeitar algo ou uma atitude. Em Lucas 14:25-35, o Senhor Jesus falou à multidão dos que o seguiam que havia um preço a pagar para se tornar seu discípulo. A renúncia do pecado, da comodidade, da família que poderia rejeitar o convertido, enfim,
a renúncia da própria vida terrena diante das perseguições que sobreviriam. Aqueles que tinham dificuldade de abandonar o pecado, temiam a desaprovação familiar ou a perseguição, não seguiam Jesus. A renúncia ao pecado, que implica nos vícios, na imoralidade, na idolatria e tudo o que antes ocupava o lugar de Deus na vida e até do próprio eu, é o preço que cada um deve pagar para se tornar um verdadeiro cristão e seguir o Senhor Jesus, sendo dia após dia moldado e direcionado pelo seu Santo Espírito, ao ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, a parte A do versículo. A essência do discipulado é colocar todas as coisas nas mãos de Deus. O Senhor Jesus queria que as multidões entendessem isso e que eu e você vivamos essa verdade ao segui-lo. Subtópico 2.2. O cálculo necessário do discipulado. O texto bíblico de Lucas 14, 28 ao 33 nos mostra que não se pode seguir a Jesus de qualquer maneira. Na ocasião, o Senhor contou essa parábola durante sua viagem da Galiléia para Jerusalém, onde estava acompanhado de uma grande multidão, conforme Lucas 14, 25. A maioria dessas pessoas tinha uma concepção completamente errada acerca de Jesus. Elas o seguiam porque o identificavam como um governante terreno poderoso, que tinha tudo para mudar a trajetória política de Israel e livrá-los do jugo de Roma ao estabelecer o seu reino. Eles desconheciam o verdadeiro propósito de Cristo em Jerusalém, onde seria traído, preso, torturado, julgado e executado na cruz do Calvário. Sabendo da condição daquele povo, foi que o Senhor Jesus passou a falar sobre o custo do discipulado, utilizando duas parábolas para poder exemplificar seu importante ensino, mostrando que não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com a sua causa. Não dá para ser um crente de faz de conta, que aceita Jesus para experimentar se gosta ou não de segui-lo. A vida cristã exige planejamento, persistência, fé, obediência à palavra de Deus e coragem para que o crente não caia derrotado e vire motivo de chacota do mundo. Para realizar um projeto, é necessário fazer muito planejamento, pois ninguém alcança um objetivo se não programar anteriormente os alvos que se deseja atingir. Jesus sabia disso e, ao contar a parábola do construtor da torre, ele comparou a maneira com que as pessoas realizam projetos com a forma que devemos projetar nossa vida espiritual. Isso significa que não devemos agir na base do coração para fazer as coisas de Deus. Devemos agir pela fé e ter cuidado para discernirmos se é da vontade de Deus ou se é apenas o nosso desejo, as emoções. Subtópico 2.3. O discípulo como sal da terra. Lemos na Bíblia Sagrada: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 34 e 35. De acordo com o comentário da Bíblia King James atualizada, com essas palavras, o Senhor Jesus compara o crente morno, irresponsável e que não valoriza a importância da sua decisão de segui-lo e proclamar o Evangelho com um tipo de sal que havia na Palestina no século I, o qual era tão impuro que perdia o pouco de cloreto de sódio que abrigava. Não servia para fertilizar o solo, nem mesmo para decompor-se de modo útil. Se o sal não fosse puro, poderia perder o sabor e não serviria para mais nada então. Dessa forma, entendemos que a vida cristã deve ser pura para cumprirmos a nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus 5, 13 e 14. Testemunharmos e anunciarmos a toda a humanidade perdida que existe uma esperança de salvação, e esta somente através do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Atos 4, 11 e 12, Apocalipse 19 e 16. A nossa pregação não deve ser apenas de palavras, mas também com as nossas ações, sendo no dia a dia o sal da terra, que conserva os valores e ensinamentos cristãos, demonstrando a esse mundo o amor de Deus e o grande valor que temos em Cristo Jesus. O terceiro objetivo desta lição é demonstrar por meio das parábolas o amor de Deus pelos perdidos. Tópico 3. O valor dos perdidos. Lemos na Bíblia Sagrada que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 1 e 2. Notamos claramente nesses versículos a crítica que os religiosos, escribas e fariseus fizeram a Jesus. Eles se consideravam tão bons, tão puros, que nem sequer se reuniam com um grupo de pessoas consideradas pecadoras. O capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, registra 3 parábolas que mostram o grande valor dos perdidos para Deus, assim como o regozijo para com os que são salvos. Subtópico 3.1. A ovelha perdida. Sobre essa parábola relatada em Lucas 15, 3 e 7, encontramos no comentário histórico-cultural do Novo Testamento que, embora os pastores de ovelhas do século I tivessem uma posição social tipicamente baixa, todos estavam familiarizados com o cuidado com que o bom pastor protegia o seu rebanho. À noite, o pastor contava cuidadosamente suas ovelhas para se certificar de que não tivesse faltando nenhuma. Se faltasse uma, ele não deixaria as outras sozinhas, mas encontraria outra pessoa para vigiá-las em seu lugar. Contudo, Jesus retrata este pastor deixando o seu rebanho de forma apressada para encontrar a única ovelha perdida. De algum modo, o pastor sentiu uma urgência terrível e, quando achou a ovelha, ele a apanhou em seus braços e a trouxe com grande alegria. O cuidado e a diligência do bom pastor ilustram o cuidado de Deus em busca daqueles que estão perdidos, que por algum motivo encontram-se afastados do caminho da salvação. Muitos são os motivos, como a falta de conhecimento e compreensão das Escrituras Sagradas, os cuidados desta vida e a escravidão do pecado, que tem levado multidões a se distanciarem do aprisco do Senhor. Tem aqueles que alegam não ter mais solução para a sua vida, estão desanimados, acham que não são dignos de estar em comunhão com os irmãos, com a igreja, mas Jesus deixou claro que não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Mateus 9,12. Todo pecador que reconhece suas fraquezas e se coloca na presença de Deus, confessando seus pecados e os deixando, alcançam o perdão, a graça e a misericórdia divina. O Senhor Jesus afirmou que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Subtópico 3.2. A dracma perdida. Essa parábola encontra-se em Lucas 15, 8 ao 10. A dracma era uma moeda grega de prata que tinha mais ou menos o valor do denário romano, no valor aproximado de um dia de trabalho, conforme Mateus 22. A narrativa bíblica fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Segundo alguns estudiosos, aquelas moedas podem ter sido o dote que ela recebeu no casamento, e era costume entre as mulheres colocar as moedas em uma faixa que era amarrada na testa para ser vista publicamente. Além do valor monetário, tinha também o valor emocional, pois simbolizavam o laço entre a noiva e o noivo e a fidelidade exigida por esse laço. Nessa parábola, a mulher começa a procurar pela moeda perdida em sua casa, o que não era fácil de encontrar, já que na época de Jesus, as casas palestinas tinham chão de terra ou de pedra, que para manter a poeira baixa ou para combater o frio e a umidade, deveria ser coberto de palha. Outro detalhe é que aquelas casas geralmente não tinham janelas, necessitando de candeias mesmo durante o dia. Essa busca exigia um trabalho considerável, mas a moeda tinha valor suficiente para que isso valesse a pena.
A mulher não se abateu pelo trabalho envolvido. Em vez disso, ela procurou pela moeda diligentemente, até encontrá-la, trazendo-lhe grande alegria. Mais uma vez, por meio dessa parábola, o Senhor Jesus revelou que Deus busca diligentemente os pecadores, independente do trabalho envolvido. Quando um pecador se arrepende e é restaurado a Deus, ele alegra-se com isso e convoca os anjos do céu para juntarem-se a ele na alegria diante daquele pecador arrependido. Subtópico 3.3: O filho pródigo. Essa parábola, que encontra-se em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32, nos mostra que o amor de Deus é revelado aos homens até mesmo no momento em que o indivíduo se afasta dele, como aconteceu com este jovem citado na parábola. Quantas vezes um cristão acaba rejeitando o amor do Pai, andando por lugares distantes e gastando de maneira egoísta e até pecaminosa as boas dádivas que o Senhor lhe concedeu? O relato bíblico também nos mostra que Deus, assim como aquele pai, está sempre a esperar pacientemente que voltemos atrás em nossas decisões precipitadas e erradas, a fim de nos perdoar e demonstrar o seu profundo amor e incrível capacidade de perdão. Nessa parábola, o filho mais velho, insensível, não compreendeu o pai, assim como os líderes religiosos da época, baseados na lei e nas suas próprias obras, não compreendiam a vontade de Deus e nem a sua palavra sendo cumprida em Jesus Cristo. Com esses exemplos, o Senhor Jesus nos revela o caráter do Deus invisível. Deus não ama as pessoas em função da sua raça, status, fama, poder aquisitivo ou aparência, mas as ama porque são suas criaturas. Nós somos importantes para Deus e Ele nos trata com valor, consideração e amor, demonstrando toda a sua atenção pessoal. Assim como aconteceu na parábola do filho pródigo, Deus, nosso Pai Celestial, ainda espera a volta dos seus filhos arrependidos e perdidos no mundo. Cabe a cada um se conscientizar dessa verdade e voltar enquanto é tempo, pois essa oportunidade um dia cessará, quer seja pela morte física ou pela volta de Jesus para levar a sua igreja. Se você está hoje na condição de pródigo ou conhece alguém que esteja, a mensagem é: volte enquanto é tempo. O Pai amado está de braços abertos para te perdoar, acolher e fazer de você um homem ou uma mulher de valor na sua casa. Para concluir, em ambos os capítulos do Evangelho de Lucas, estudado na presente lição, 14 e 15, encontramos a ênfase do ministério de Jesus enquanto ao ensino, preparando seus discípulos para dar prosseguimento à missão, bem como na valorização do ser humano, mesmo caído, rejeitado, marginalizado, perdido. São dois temas que bem caracterizam este Evangelho. Se em algum momento na sua vida você se sentir desvalorizado pelo mundo ou por alguém, não se deixe abater, mas lembre-se, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, purificado e remido pelo sangue precioso de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário, e o seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Por tudo isso, você tem um valor inestimável, maior que o mundo inteiro, que te é dado por Deus, o nosso Pai Celestial. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. E não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Nele disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org, ainda em construção, com o objetivo de disponibilizar ali todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like e comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.